Acho que já tá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu e minha esposa ainda estamos nos acostumando com este mundo virtual, não é? E estamos aprendendo um pouco de como fazer, de que maneira fazer. Mas eu quero dar boas-vindas a todos, aqueles que nos acompanham, e nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero iniciar com uma palavra de oração. Eu quero que você me acompanhe nesta oração. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rendemos graça, te rendemos louvor e agradecemos-te, ó Deus, pela oportunidade que temos de juntos cultuarmos o teu nome, de celebrarmos o teu nome. Obrigado a Deus porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado a Deus porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta hora, pois o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, nós vamos ouvir uma música tocada, um prelúdio tocado pela irmã Lucimara, e logo depois conversaremos um pouco sobre uma pessoa maravilhosa. Eu tive contato com o livro de Samuel nesta semana e eu quero falar um pouco com você sobre a pessoa de Jonatas. Nós estamos passando um momento muito delicado em nossa nação e no mundo. E neste momento, queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que temos ouvido, temos visto, temos lido muitas coisas a respeito do que vem acontecendo no nosso meio com respeito ao coronavírus, e eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito propenso. Gostei muito da fala do ministro da Saúde ontem. Acredito que estamos vivendo um momento onde estamos buscando um equilíbrio, buscando um ponto ideal para juntos chegarmos a um denominador comum. Muito se tem falado sobre relacionamento vertical, relacionamento horizontal, medidas verticais, na verdade, medidas horizontais. E na verdade eu creio que as duas devem convergir
para o bem da nação, para o bem da manutenção dos empregos, para o bem da manutenção da ordem pública, para o bem da economia no geral. É verdade que algumas medidas vêm sendo tomadas, na minha opinião, de forma talvez até equivocada, todos buscando o melhor, todos buscando o bem. Infelizmente, independente de ideologia, nós temos percebido problemas de ordem política que, na verdade, dificilmente estará desassociado do momento que passamos, pois, infelizmente, temos uma cultura, a cultura do aproveitamento de toda e qualquer situação para bônus políticos, não é verdade? Portanto, eu creio que a fala ontem do nosso ministro foi a fala do equilíbrio, a fala do bom senso. E eu acredito que temos que buscar este bom senso com urgência, porque a economia não pode parar, o Brasil não pode parar, nós precisamos deste meio termo. Nós não podemos estar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas temos que buscar este equilíbrio que é tão necessário. Fica aqui a minha congratulação ao nosso ministro por uma fala equilibrada, uma fala sem política, uma fala realmente profissional, técnica, e está muito bem assessorado pelos seus técnicos, e rogamos ao Senhor que realmente estas medidas possam realmente se achegar a todas as instâncias de governo no nosso Brasil, que é um país continental, um país enorme, mas rogamos ao Senhor para que o bom senso prevaleça, não é? Como bem disse ele ontem, cada caso deve ser estudado, cada estado deve ser estudado de acordo com a sua população, de acordo com a população de idosos e afins, não é? Todos aqueles que puderam acompanhar ontem, acredito que puderam ouvir algo de bom tom, de bom senso. Eu disse que começamos a conversar aqui sobre relacionamento vertical, sobre relacionamento horizontal, e esta semana eu comecei a ler um pouco o livro de 1 Samuel, e o livro de 1 Samuel eu comecei a conversar com Deus em oração e ler a história de uma amizade maravilhosa, de uma amizade linda entre Jonatas e Davi. Confesso aos irmãos que me chamou muito a atenção, Deus falou ao meu coração com respeito a esta pessoa, esse ser humano que, particularmente, ao ler sobre ele, estou me debruçando mais ainda sobre este personagem chamado Jonatas, um ser humano realmente fantástico, um ser humano maravilhoso, um homem realmente servo de Deus. E muito tem se falado em relacionamento vertical, em medidas verticais, medidas horizontais. E eu tenho visto nesta história de Jonatas realmente algo maravilhoso, tanto na vertical, no seu relacionamento com Deus, como também na horizontal, no seu relacionamento com o próximo. Eu quero falar um pouquinho, eu separei algumas coisas para conversar com você, tenho muita coisa para falar, eu creio que somente em 40 minutos não seria suficiente, mas eu quero, o que Deus falou ao meu coração, que me chamou muito ao meu coração para compartilhar com você nesta noite, foi algo relacionado à sua lealdade, ligado à sua amizade.
Nós estamos tão carentes nos nossos dias de lealdade. Estamos muito carentes de verdadeiras amizades. Estamos carentes de realmente pessoas pacificadoras no nosso meio, não é? Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, filho mais velho do rei Saul. Se você puder me acompanhar, talvez eu leia com você algum texto aqui, mas em 1 Samuel 14, de 49 a 50, diz assim: e os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua, e os nomes de suas filhas eram o nome da maior, Merabe, e da menor, Mical. Portanto, ele era o filho mais velho do rei Saul. Ele era, portanto, o herdeiro do seu pai. Saul foi separado, escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, e, portanto, ele era um herdeiro natural do seu pai, o que torna, isso que me chamou a atenção, queridos, nesta semana, ao começar a ler este livro, um livro que eu aprecio muito e recomendo que você leia, medite neste primeiro livro de Samuel. Há muito que aprender aqui. Mas o que torna a sua lealdade, como eu estava falando, e afeição por Davi, e Davi sucedeu a Saul, ainda mais maravilhosa. Se você vê em 1 Samuel 20, eu vou até 1 Samuel 20, no capítulo 20, verso 31 a 34, não é? Você vai ver que Saul se irou muito contra Jonatas, porque ele sabia que Jonatas estava propenso. Jonatas tinha feito uma aliança com Davi. Quando Davi matou Golias, houve uma aliança de alma, houve uma aliança de amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas era como se fosse um irmão mais velho para Davi. Jonatas se afeiçoou a Davi como irmão mais novo. Ele amou a Davi. Ele amou a Davi como a sua própria alma. Ou seja, Davi possuía, na verdade, o mesmo tipo de espírito, o mesmo foco que Jonatas tinha, né? Essa lealdade, essa afeição, essa amizade me chamou muito a atenção enquanto eu lia e tenho lido esse primeiro livro de Samuel. Eu quero fazer uma pausa aqui para nós pensarmos sobre algo muito importante que está no capítulo 14 de 1 Samuel, no verso 52, que diz assim: e houve forte guerra contra os filisteus todo o tempo de Saul, e qualquer dos homens valentes e valorosos que Saul via, ele recrutava para si. Eu estou vendo aqui, neste versículo, algo que me chama a atenção, algo que está relacionado à carne e algo que está relacionado ao espírito, ou seja, a orientação do espírito. Se você ler a história de Saul, Saul ele foi escolhido e Saul também fez as suas escolhas. Interessante que a gente vê aqui, ó, Saul, qualquer dos homens valentes e valorosos que Saul via, ele recrutava para si. Isto quer dizer que os filisteus estavam todo o tempo guerreando contra Saul. Eu quero dizer para você que os filisteus, teologicamente falando, eles estão diretamente todo o tempo guerreando contra os filhos de Deus. Isto quer dizer o quê? Que a carne está tentando derrotar o filisteu, em lugar do Espírito Santo fazer isso. A única pessoa que pode derrotar a carne, a única pessoa que pode derrotar o filisteu que há dentro de cada um de nós, é o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Se nós andarmos segundo a carne, nós morreremos. Se nós seguirmos o Espírito, nós viveremos. Em última instância, Saul morreria nas mãos dos filisteus. Em última instância, Davi viveria nas mãos do Espírito Santo.
Portanto, percebam que Saul se valorizava muito pela aparência. Homem que ele julgava ser valente, ele julgava ser valente, ele julgava ser valoroso, ele recrutava para si. Portanto, eu quero dizer para você que todos nós podemos escolher. Todos nós podemos escolher entre a carne e o espírito. Mas eu quero voltar para Jonatas, um guerreiro vitorioso, um homem cheio de fé. A sua habilidade e a coragem como guerreiro são relembradas por Davi em 2 Samuel 1, 22, 23. Jonatas atacou sozinho uma guarnição de filisteus. Um incidente que também demonstra a sua capacidade de inspirar lealdade e também de ser leal. Eu quero ler esse texto com você, porque esse texto me chamou muito a atenção, não é? Quando Jonatas, na verdade, capítulo 14, verso 7, diz assim: disse Jonatas, no verso 6, ao seu criado que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Certamente operará o Senhor por nós, porque não é difícil para o Senhor salvar com muitos ou com poucos. Irmãos, olha que palavra maravilhosa deste homem. Que homem fantástico, que homem maravilhoso, que homem de fé. Jonatas não pensou em si mesmo. E as suas palavras ao seu criado de armas não expressaram dúvida quanto à capacidade de Deus para vencer os inimigos, e sim a certeza. A bela flor da fé nunca parece tão formosa como quando está brotando em tal precipício rochoso e selvagem, cercado pelos inimigos, como mostra o quadro que está aqui neste capítulo 14. Era o lugar que eles estavam, era o tipo de terreno que eles estavam, é o tipo de terreno que eu e você estamos atravessando neste momento no Brasil. É este tipo de terreno que o mundo está atravessando neste momento. Mas a palavra de Jonatas diz assim: vem, passemos a guarnição desses circuncisos. Olha aqui, querido, certamente operará o Senhor por nós, porque não é difícil para o Senhor salvar com muitos ou com poucos. O seu pajem de armas lhe respondeu: faze tudo o que tens em teu coração. Vê, aqui estou contigo, conforme a tua vontade. Um homem corajoso, um homem de fé, um homem que conseguiu, atacando sozinho, junto com o seu criado, com o seu escudeiro, podemos dizer assim, aquele que carregava as armas com ele, ele atacou sozinho uma guarnição de filisteus. O que ele fez com este homem? O que é que eu e você devemos fazer com aquele que está junto com a gente neste momento? O que é que nós temos que fazer com as pessoas que nos cercam? Nós temos que ser, ao mesmo exemplo de Jonatas, nós temos que inspirar lealdade e também ser leal. Foi o que ele fez aqui. E ele diz assim: o homem, o seu criado, não é? Tudo que você tiver no seu coração, faça o que tiver tudo no teu coração, ou seja, eu estou com você. Conforme a tua vontade, eu estou junto. Eu acredito no que você acredita. Eu acredito que Deus pode salvar com muitos e com poucos. E no caso, nós somos poucos. O maior recurso, e eu quero dizer isso aqui para você hoje, querido, o maior recurso que um homem ou uma mulher de Deus, ele pode possuir, é ter indivíduos que o seguem na sua fé. Mas também deve-se dizer: cuidado com o indivíduo que segue um homem em sua incredulidade. Cuidado, portanto, queridos, com aquilo que nós estamos ouvindo. Cuidado com aquilo que nós estamos permitindo que entre no nosso coração. Não sejamos como Saul, mas sejamos como Jonatas. Não sejamos como Saul, que via a aparência do homem valente, ele achando que era valente, valoroso, e ele chamava para si.
Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você fala, mas sejamos como Jonatas. Oremos, estejamos em oração, peçamos ao Senhor para nos dar discernimento, peçamos ao Senhor para que vejamos o que Ele, somente Ele, Jeová, vê e não nós. Que nós possamos ter esse mesmo olhar de Jonatas, que nós possamos fazer essa mesma declaração de Jonatas. E Jonatas disse: eis que passaremos aqueles homens e nos mostraremos a eles. Revelando-se, portanto, aos filisteus, o que sem dúvida o Senhor lhe disse para fazer. A verdade é que Israel nesta época estava numa ruína moral. E nós estamos numa ruína moral, queridos. Nós estamos atravessando uma ruína moral no mundo. Mas a fé vence tudo isso. E se estira para Deus, esperando coisas grandes e poderosas. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus nunca falha. Eu nunca vi Deus falhando. Aí Jonatas continua no verso 9 do capítulo 14. E se nos disserem assim: esperai até que cheguemos a vós, então nós ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Percebem? O homem de fé, o homem que está em comunhão com Deus, o homem que pede sinal para Deus e o homem que caminha pela fé sabendo que aquilo que vai acontecer é porque Deus determinou e ele está confiando na palavra de Deus. Nós precisamos praticar mais esse tipo de coisa, queridos. Muitos de nós às vezes falamos: isso é coisa do passado, isso é coisa fictícia. Não, queridos. Está aqui, no verso 10, ele continua: mas se nos disserem assim: subi a nós, então subiremos, porque o Senhor os entregou em nossas mãos, e isto nos será por sinal. Fé não é presunção, meus irmãos. De fato, nunca é presunçosa. A fé nunca é presunçosa. Muito do que é chamado de fé é, de fato, presunção nos dias de hoje. Presume sobre o que Deus não tem dito e nem proposto. A verdadeira fé nunca cria dificuldade, nem salta do pináculo do templo, esperando que Deus cuide das consequências. Ali não havia nada de prepotência em Jonatas. Percebam isso. Como não há presunção, havia somente uma expectativa em relação a Deus. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu ouvinte? Porque era só ele e o escudeiro dele. Eram duas pessoas. No verso 11. Mostraram-se, pois, ambos à guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram: eis aqui os hebreus que saíram das covas em que se haviam escondido. Porque eram só 2 homens, como eu falei. Mas havia um terceiro. Havia um terceiro, um invisível, que estava com eles, o Senhor dos exércitos. E a verso 12 diz assim: e os homens da guarnição responderam a Jonatas e o seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e vos ensinaremos uma lição. Então Jonatas disse ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Sobe atrás de mim. Outro exemplo maravilhoso neste homem. Olha, vai na frente, você é meu escudeiro e eu estou atrás. Não, eu vou na frente, você vem atrás de mim. Que liderança, que inspiração, que lealdade. Um homem desse, esse pajem de armas, esse escudeiro, morreria por ele. Um grande líder. A fé sempre levanta os homens. E ali Jonatas disse: sobe atrás de mim. Verso 13. E então subiu Jonatas com as suas mãos e os seus pés. E atrás dele o seu pajem de armas. E os que caíam diante de Jonatas, o seu pajem de armas, que ia atrás dele, matava-os. Esta foi a primeira matança na qual Jonatas e seu pajem de armas mataram uns 20 homens no espaço de meia geira. Eu quero dizer uma coisa para você, querido.
neste momento onde ele tinha mais de 20 homens, ou cerca de 20 homens ali. Ele tinha tudo para morrer, não é verdade? Humanamente falando. Mas ele, obviamente, guiado pelo Senhor, que era o terceiro, e tenho para mim que Deus desviou a atenção dos filisteus para um outro lugar, para que não pudessem ver a subida de Jonatas e do seu pajem de armas. Deus não começaria a se mover até que a fé começasse a atuar. Portanto, nós temos que nos mover. Houve tremor no acampamento, no campo e em todo o povo da guarnição. E os saqueadores também tremeram e se alvoroçou a terra. Houve, pois, grande consternação. Portanto, queridos, ele atacou sozinho com o seu pajem de armas, que demonstra aí a capacidade da lealdade e de ser leal. E é por causa da sua lealdade a Davi que ele é principalmente relembrado. Tratava-se de uma lealdade dificultada, né? Porque ele entrava em conflito com o seu dever filial e com sua afeição a Saul, seu pai e seu soberano. Mas em momento algum ele afrontou a autoridade do seu pai e a autoridade do rei. Ele sempre se submeteu à autoridade. Outro grande exemplo de Jonatas. Ele poderia discordar, mas ele se submetia à autoridade. Mas interessante isso. Mesmo em meio à rejeição de Deus a Saul, porque Deus rejeitou a Saul, isso é um outro assunto. Essa é uma outra mensagem que eu também quero trazer, quem sabe na próxima quinta-feira, porque eu estou passeando por esse primeiro livro de Samuel, estou amando isso. Há muita coisa boa para a gente aprender aqui. Mas mesmo em meio à rejeição a Deus, de Deus a Saul, este Saul, né, exibindo um ódio cada vez maior contra o homem segundo o coração de Deus, Davi, Jonatas mantém em fidelidade o pacto de fraternidade jurado com Davi após a morte de Golias. Ele arriscou a sua própria vida em favor de Davi. Este pacto entre Davi e Jonatas foi honrado tanto por um como por outro. Tanto que mais para frente você vê que Mefibosete assentou-se à mesa de Davi e tudo o que Davi pôde fazer para a descendência de Jonatas, ele fez em cumprimento ao pacto de fraternidade, de fidelidade, de lealdade, de amizade um com o outro. A cena de despedida entre Davi e Jonatas, ela para mim é extremamente comovedora. Realmente me comove. Eu creio que Jonatas, ele não acompanhou seu pai nas duas investidas que Saul teve, né? Saul investiu 2 vezes com cerca de 3.000 homens para matar Davi. Não foi bem sucedido. Muito pelo contrário, foi poupado por Davi das 2 vezes. Mas finalmente Jonatas desaparece na trágica vitória dos filisteus no Monte Gilboa, juntamente com seu pai e com seus irmãos. Quero concluir, meus queridos, de algo que nós estamos precisando hoje. Algo que eu acredito que precisamos demais, por demais, de pessoas como Jonatas. Precisamos nos inspirar nesta pessoa maravilhosa. Um homem dotado física e moralmente. Jonatas, ele serve de modelo. É um modelo de lealdade, é um modelo de lealdade à verdade. Ele é um modelo de lealdade à amizade. Ele é um modelo de pacificador. Porque tudo isso, querido, é papel de todo aquele que serve a Deus. Que nós possamos, a exemplo de Jonatas, cultivar lealdade, verdade, amizade, pacificação entre nós. E que possamos,
a exemplo deste capítulo 14 que acabamos de ler, que nós possamos nos mover pela fé, entendendo, meus queridos, que tudo que estamos passando, tudo isso tem algo muito superior que envolve tudo isso. Algo que nós temos que praticar nesse momento a nossa fé. Deus disse que faria diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Esta diferença, ela continua em vigência. Deus não mudou, Deus não muda. Mas veja bem, querido, tudo continua, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus colocou em suas promessas, continua ativo, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Mas nós precisamos, a exemplo de Jonatas, sermos leais a Deus. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser amigos de Deus. Precisamos ser pacificadores. Precisamos buscar a Deus com fé. Ter a certeza de que Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Ter a certeza de que mesmo em meio a uma rede de mentiras, há muita mentira no meio de tudo isso. Há muita verdade também no meio disso. Há muitos interesses escusos. Há muito dos filisteus no meio de tudo isso. Nós temos que buscar a Deus e dizer: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Senhor, salva-nos, ajuda-nos. Mostra-nos o caminho que devemos seguir. Senhor, dá-nos um sinal. Senhor, minha situação é essa, é assim. Coloque diante de Deus a sua aflição. Coloque diante de Deus a situação que você está. Jonatas estava diante, juntamente com seu pajem de armas, diante de uma guarnição de filisteus. A Bíblia relata que eram aproximadamente 20, talvez até mais homens. Eles eram somente 2. Nós somos minoria em tudo isso, queridos. Muito do que está acontecendo nós não sabemos nem o que fazer, como fazer, mas eu quero dizer a você uma coisa. Não esqueça que você tem uma terceira pessoa. Eu quero que você não esqueça que você não está sozinho. Você esposo, você esposa, você família. Não esqueça que existe uma pessoa a mais em tudo isso. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está presente. Ele está no controle. Portanto, é tempo de orarmos mais. É tempo de buscarmos discernimento do Senhor. É tempo de ouvirmos, é verdade, estamos ouvindo, estamos vendo, mas é tempo de colocar diante do Senhor nossas aflições. Hoje, o meu coração ficou partido ao ouvir que nas companhias aéreas, 2 das grandes companhias aéreas do país, cerca de 80% do salário dos pilotos, foi feita uma conferência em vídeo, online, e eles aceitaram, para manter os empregos, cortarem 80% dos seus salários. Se um piloto supostamente ganha 20 mil reais, eu não sei quanto ganha, ele passará a ganhar 4 mil reais. Irmãos, assim como nós estamos falando de uma classe específica, quantas classes hoje estão precisando? E aqueles que ganham um salário mínimo? E aqueles que precisam? Queridos, é tempo de orarmos. É tempo, de exemplo de Jonatas, exercermos nossa lealdade. A exemplo de Jonatas, sermos verdadeiros uns com os outros. Fazermos a diferença como igreja. Não a igreja do comércio, mas a igreja de Jesus. Sermos leais, sermos verdadeiros, sermos amigos e sermos, acima de tudo, pacificadores. Que Deus nos abençoe, queridos. E nos encontramos, em nome de Jesus, nos encontraremos domingo, às 18h30, quando também traremos
uma nova palavra. Mas eu quero cantar um hino com você. Eu quero cantar um dos meus hinos favoritos. Estava conversando com Lucimara e nós separamos este hino. Um hino maravilhoso. Um hino chama-se Separação. Este hino é um hino, é uma oração. Uma oração que nós faremos a Deus agora. E eu quero que você ouça este hino que cantaremos agora. Hino 565 do cantor cristão. Se você quiser nos acompanhar, nos acompanhe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e por seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque somos separados. Obrigado, Senhor. Deus vos guarde para o seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Ó Deus querido, Deus tremendo, Deus maravilhoso, que o Senhor nos guarde pelo seu poder, que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, pelo seu poder,
Que o Senhor nos guarde bem no seu amor, como acabamos de cantar. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos mantenha contentes, que o Senhor nos mantenha achegados uns com os outros, que o Senhor nos guarde no seu amor, que o Senhor nos guarde de todo o poder do mal que se levanta contra nós continuamente. Ó Deus, que o Senhor nos guarde da ruína do pecado, que o Senhor nos mantenha guardados do poder do mal e que o Senhor nos guarde sempre para o teu louvor, Senhor. Ó Deus, que nós estejamos na tua presença, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com o Senhor. Ó Deus, nos guarde na sua luz. Ó Deus querido, que esta seja uma verdade em nossas vidas e que o Senhor complete através do teu Espírito esta palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor não nos deixe esquecer de tudo aquilo que ouvimos neste capítulo de 1 Samuel 14 sobre este teu servo, um exemplo de servo, Jonatas. Dá-nos uma noite de paz e de descanso. Abençoa a nossa nação brasileira. Dá discernimento aos governantes. Dá o bom senso para que sejamos abençoados por ti através das ações que se seguirão. Pois nós cremos que o Senhor é o nosso Rei. Nós cremos que o Senhor está no controle e rogamos humildemente, neste momento, que o Senhor possa interagir com homens e mulheres que estão exercendo autoridade nesse país, para que o bom senso prevaleça, para que o caos não chegue até nós. Que o Senhor guarde os profissionais da saúde, guarda a nossa nação e que sejamos exemplos em tudo. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a instrução do teu Espírito sejam abundantes sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado por este Brasil e em toda a face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes. Caso você tenha algum pedido de oração, peço que você interaja conosco através da nossa rede social e estaremos orando por sua vida, por sua família. Que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.